vou solicitar, quando nesta situação, seres a Dona Marisa, tens 60 anos, estás internada no Serviço de Medicina por pneumonia à direita. Apresentas dificuldade respiratória com dor e vão-te prescrever um aerossol, portanto, com um determinado medicamento, mas tu tens uma história de dificuldade de adaptar-se à máscara de Venturi que andaste a fazer, e isso deixa-te muito ansiosa. E neste momento a enfermeira irá administrar-te a terapêutica. Está bem? Dúvidas? Não. Filipa. Sim. A Filipa trabalha no Serviço de Medicina e tem ao seu cargo a enfermeira responsável pela Dona Marisa, que tem 60 anos. Ela está internada por pneumonia à direita e tem dificuldade respiratória com dor. Vai ter prescrito, aliás, tem prescrito aerossol com Combivente, uma fórmula, às 12. Está na hora. E tem algum historial na forma como se adapta à máscara de Venturi que ela já fazia. E isso deixa muito ansiosa. Da sua responsabilidade é preparar e administrar a terapêutica neste contexto desta dificuldade. Ali vai ter o material, que tem vários tipos de materiais, de maneira que você faça as suas escolhas e as mais adequadas para a Dona Marisa. Uma dúvida? Não, penso que não. Lembra-se o nome da senhora? Dona Marisa, 60 anos. Boa tarde, Dona Marisa. Olá, senhora enfermeira. Então, diga-me lá o que é que se passa consigo. Já estive a falar Ai, com muitas ele. dores aqui do lado direito e esta falta de ar. E essa falta de Isto ar? hoje está complicado. Isto hoje... Dona Marisa, essa falta de ar já começou desde que aqui veio, ainda não melhorou nada. Melhora um bocadinho, depois piora. Eu só penso como é que eu vou para casa. Então, Dona Marisa, estive a falar agora com o médico e ele receitou-me um medicamento para si. Eu vou explicar como é que funciona para você se sentir confortável, está bem? Mas é aquilo de pôr na cara. É aquilo de pôr na Ai, senhora enfermeira, temos de conversar. Vamos conversar, Dona Marisa. Pois, sabe como é que eu me sinto com isso? Eu sei, porque já Olha, até já me estou a sentir pior outra vez. Eu sei, já me disse que se sente desconfortável com essa máscara. Aquilo aumenta a falta de ar. Você vai ver, vamos fazer aqui uma experiência devagarinho, vai respirando calmamente, eu vou estar aqui consigo. Fica é para ver aqui? se- Eu fico aqui consigo, é para ver se fica confortável. Ai. Não é muito tempo. É que aquilo em casa, aquilo correu muito mal. Muito mal. Estava sozinha, Dona Marisa? Eu fiz tudo como me mandaram, senhora Mas enfermeira. estava sozinha. Eu fiz sozinha, mas eu fiz tudo como me mandaram. Eu agora faço E aqui aqui, ó, magoou aqui, até fez ferida à máscara, veja Agora lá. estava muito apertada. Vamos tentar. Vamos Mas tentar. depois saía pelos lados. Então, vamos tentar? Pode ser? Pode, então, vamos lá. Hoje vem para aí material. Bem, sim, senhora. Mas não vai ser muito para usar em si. Não se preocupe. Olha, e esta dor? Isto é normal. Sente a dor quando inspira, piora com a, com a sua respiração. Quando eu inspiro é que é assim, até custa, não consigo encher o pulmão como deve de ser. É normal que doa um bocadinho mais, principalmente quando tenta respirar. Quando força, é normal que lhe doa um bocadinho mais. Mas com esta máscara e com o medicamento que lhe vou colocar, vai E ver que que vai medicamento ajudar. é esse? O que é que esse medicamento faz? Este medicamento vai fazer com que a sua via aérea abra, de uma forma muito simples, é o que lhe vou explicar. Faz com que a sua via aérea abra e faz com que entre melhor o ar, faz com que consiga respirar e vai ver que vai ajudar. Então, e eu vou ter que fazer isto o resto da vida? É que eu tenho 60 anos, eu sou uma mulher nova. Não, Dona Marisa, não se preocupe. Eu ainda trabalho, senhora enfermeira. Eu sei, já me tinha dito, conversámos isso ao início. Mas, tal como lhe disse, vamos fazer agora para melhorar. E após melhorar, você vai para casa e não tem que fazer nada disto, está bem? Então eu vou para casa sem medicamentos. Isso depois irá ter que falar com o médico. Então, esta é a máscara que vai ficar consigo. Eu vou pôr aqui o medicamento dentro. Depois vou ligar ao oxigênio. Então isto vai ficar apertado aqui, não é? Vai ficar Esta parte. apertado, vai ficar justo, não vai ficar apertado para magoar, está bem? Eu vou ficar aqui consigo, que é para se magoar, nós reajustarmos. Aqui. E eu vou fazer este medicamento quantas vezes por dia? Vai fazer agora para melhorar. Se depois piorar, é que irá ter que fazer novamente, está bem?
E é quanto tempo, mais ou menos? Cerca de 10 a 15 minutos. Vou ficar consigo esse tempo e é só 10 a 15 minutos. Agradeço que fique aqui. Percebe porque é que eu estou com este medo todo, não Claro que percebe? sim, percebo, É que percebo e isto correu muito compreendo. mal em casa. Percebo e compreendo. Por isso é que eu faço questão de aqui ficar consigo para ver se esse receio se vai embora. Obrigada, agradeço. Então, e já sabem mais ou menos quando é que está previsto eu ir embora? Agora vamos pensar primeiro em melhorá-la e depois logo vemos, pode ser? Eu custa-me tanto estar aqui. Eu sei, nós não gostamos muito destes sítios, mas é mesmo importante que esteja. Tenho a minha vida toda lá fora, o trabalho, a casa. Sabe que eu tenho assim uns cãezinhos e uns gatos que me vão aparecendo lá? Agora está lá uma vizinha minha a tomar conta deles, não é? E vai lá Acha que faz mal eu ter os animais em casa por causa disto da respiração? tem alguma alergia a algum animal ou alguma coisa? Ai, Pronto. Dona Marisa, agora vou ligar aqui, vou colocar a máscara também. Vai sentir assim uma espécie de neblina ao pé do seu nariz e vai ter... irrita muito quando isso vem para os olhos. Porque isso às vezes sai assim dos lados. Eu sei, vamos tentar ajustar de forma a que não vá para os seus olhos, está bem? Ai, está bem. Esta dor. Pronto. Vamos aqui ajustar. Já está. Sente aqui, ponha a sua mão primeiro para sentir, está a ver? Sim, É a sensação sim, que vai sim. sentir, está bem? Sim. Com licença, vou colocar assim. Vamos colocar aqui. E agora vou-lhe pedir para respirar principalmente pela boca, está bem? Vamos fazer assim. Devagarinho. Vamos sentar aqui para si. Está a sentir alguma impressão? Não. Ele realmente não está a sair por aqui, não está a ir para os seus olhos e não está a magoar. Está tranquila? Filipa, como é que foi aqui a sua experiência? O que é que achou desta situação que lhe propusemos? Bem, eu gostei imenso desta situação, uma vez que já tinha desempenhado noutros estágios, o que me permitiu desenvolvê-la até com alguma facilidade a nível de diálogo. Efetivamente, houve ali uma baralhação nos materiais que utilizava, porque eles já estavam predispostos e tenho por hábito preparar eu o que vou fazer, ir buscar e ter mais tempo de preparação e não ao pé da pessoa. Houve dois aspectos que eu observei e que me fizeram pensar. Um deles foi temos aqui a imagem você entrou, a senhora mostrou alguma... começou a falar consigo e a Filipa com a senhora e de repente você sentou-se. Porquê que o fez? Eu acho que é importante porque estamos a demonstrar à pessoa que temos disponibilidade para ela. O facto de estarmos em pé dá uma espécie de rapidez na prestação de cuidados e ao passo que se nos sentarmos calmamente e dialogarmos ao mesmo nível da pessoa, ela vai perceber que nós estamos predispostos a estar ali, a empenhar tempo nela e a ouvir aquilo que ela tem para nos dizer. Acho que o facto de estarmos em pé dá muito a sensação de estarmos de cima e acho que devemos trabalhar sempre com a pessoa. Filipa, portanto, é algo que aparentemente pareceu espontâneo, mas você tinha alguma intenção? Acho que ao início, quando nós iniciamos os nossos estágios, fazemos-lo de forma pensada. Após um tempo começa a ser instantâneo, já não pensamos, é mesmo nosso. Mas foi intencional. Intencional. Outro aspecto que fui observando e ouvindo, que foi o seu tom de voz. Manteve sempre um tom claro, nas suas explicações, nem alto nem baixo e com alguma assertividade. É algo que foi treinando, é habitual em si? É mesmo de feitio. Esse tom de voz assertivo já vem há muito tempo, vem também da minha experiência de vida e da minha experiência profissional.
fez-me manter sempre este tom e acho que é importante sermos assertivos. Sim. Às vezes é necessário empregar outro tipo de tom, às vezes é preciso falar um pouco mais alto ou adequarmos os nossos comportamentos e os nossos maneirismos à pessoa que está à nossa frente. Neste caso, penso que a assertividade é o melhor a ser utilizado porque comportamento gera comportamento e se nós mantivermos este tom, a pessoa irá perceber, irá acalmar-se e perceber que não há preocupação. Aqui o desafio que lhe foi colocado foi executar um procedimento, mas na sua cabeça deduz que tenha feito a concepção, não é, do mesmo. Como é que se processou até chegar àquele momento que a determinada altura, como aqui nós podemos ver você, e que disse que tinha muito a ver com o facto de não ter preparado o material, não é? Sim. Você se organiza num cuidado destes? Eu gosto primeiro de perceber o que é que tenho que fazer, perceber que material é que preciso de utilizar na minha cabeça. Gosto de ir buscar o material, colocá-lo à disposição para perceber como é que irei utilizar. Quando o consigo fazer, é esse mesmo material que eu levo até junto da pessoa, já não vou com esta quantidade que havia aqui e acho que é importante a pessoa ter contacto com o material antes de ele estar a funcionar, para perceber que não vai fazer mal, porque o facto de nós chegarmos com o material já preparado e colocarmos na cara da pessoa, estamos a ser muito agressivos, estamos a ser muito invasivos no espaço da pessoa e acho que há a necessidade da pessoa contactar com o material, mexer, perceber onde é que vai ficar, como é que vai encaixar, para que faça sentido e para que a pessoa não se sinta tão no fundo, tão agredida, sim, tão agredida. Filipe, isso traz-lhe segurança assim enquanto profissional? Traz-me segurança a mim. E vai transmitir essa segurança à pessoa? Eu penso que sim, porque o facto de nós estarmos a demonstrar material e a explicar como é que se irá processar e como é que irá fazer, as pessoas irão perceber que nós sabemos o que é que estamos a fazer e isso aliado ao facto de sermos novos ainda vai transmitir mais segurança à pessoa porque ela percebe, eles são novos mas sabem o que estão a fazer porque me estão a mostrar e porque me estão a explicar. Essa sua capacidade para poder falar com a pessoa e ir ao mesmo tempo manuseando as coisas, aprendeu isto como? Aprendi isto na minha vida pessoal, aprendi isto através da profissão que faço e eu própria gosto de trabalhar no imprevisto, eu não gosto de ter as coisas muito estipuladas e daí gostar tanto desta área, gostar de me dedicar às pessoas e gostar da imprevisibilidade da pessoa que iremos apanhar e de como temos que nos adequar a essa mesma pessoa. Houve outro aspecto que transmitiu conhecer a pessoa. Este conhecimento da pessoa é importante? É muito importante, aliás é o que é mais importante, é nós conhecermos a pessoa como um todo e com todos os seus sistemas e não olhar para ela de forma individual, porque aquela pessoa tem relacionamentos, aquela pessoa tem medos, tem receios, aquela pessoa tem emoções e nós temos que trabalhar com isso tudo e temos que ter um conhecimento de algo que poderemos falar para não criar aquele vazio de não saber nada e chegar ali e agora vou só falar de material, vou fazer o quê? É importante nós termos esse conhecimento para conseguirmos criar uma relação interpessoal com a pessoa e conseguirmos comunicar de forma mais calma e mais tranquila, até para nós é sempre um salva-vidas termos conhecimento sobre a pessoa. O seu desempenho prendia-se com uma decorrente de uma prescrição médica, que como sabemos tem a ver com a área das intervenções interdependentes. Sim. E houve vários aspectos que você falou que dando alguma resposta não a deu completa porque precisaria, digamos assim, de utilizar outros elementos da equipa, nomeadamente o médico. Sentia segura nesse aspecto? Como é que se sentiu quando ela lhe faz perguntas tipo vou para casa, vou manter esta medicação? Como é que tem sido como é que foi a experiência e como é que tem mobilizado isso no seu dia a dia? Eu acho que nós trabalhamos em equipa, é um dos instrumentos básicos da enfermagem e nós temos que habituar-nos que não somos só nós trabalhamos com uma equipa multidisciplinar e as nossas, é claro que temos intervenções autónomas que partem de nós e pronto, mas também temos intervenções que partem de outros profissionais, temos que estar descansados porque as intervenções que partem de outros profissionais não são só nossas e então temos que compartilhar com eles essa responsabilidade e temos que estar tranquilos em relação a isso porque nós somos um elo de ligação muitas das vezes entre os médicos e os doentes. A Filipa do início disse, mais ou menos, mas se eu dissesse os aspectos que para si foram mais fáceis e aqueles que foram mais desafiantes da situação, o que é que escolheria? Como aspecto facilitador eu penso que a comunicação. E o facto de tentar criar uma relação de empatia com facilidade.
A nível de aspectos mais dificultadores, foi mesmo o facto de não conseguir encontrar o material à primeira, o que até para a pessoa se torna um bocadinho constrangedor. O que é que faria diferente? Talvez começasse por preparar o material antes, de forma mais calma e longe da pessoa, para poder ter já tudo preparado e quando fosse demonstrar-se uma confiança que se calhar não foi tão demonstrada pelo facto de ter ali um bocadinho de tempo à procura do material. O que é que pensa da experiência global, em termos de este tipo de situação, esta recriação que fizemos, qual é a sua opinião? Eu acho que é muito interessante e acho que é muito educativo, porque nós fizemos, viram e no final conseguimos debater aquilo que fizemos de bom e de mau, e acho que isso devia acontecer mais vezes porque é uma forma de aprendizagem. A discussão é a forma mais correta e a melhor para os estudantes perceberem. E acho que o facto de debatermos o que é que fizemos melhor, o que é que fizemos pior, podermos falar sobre as nossas emoções e sobre as emoções que sentiram ao ver-nos, acho que é muito importante e muito Há uma positivo. coisa que seria importante, que é pensar não no sentido do bom e do mau, mas naquilo na situação, o que é que poderíamos melhorar, não encarar mal traz um cariz negativo, não é? Ou muito pesado. Pensa que esta experiência contribui para o seu futuro? Penso que sim, penso que sim. Acho que talvez me tenha dado a noção que efetivamente estas discussões são muito produtivas. Já tinha essa ideia, mas aqui com esta confirmação percebi muito uma coisa é a discussão, e isso você certamente teve noutras experiências, outra coisa é a questão da simulação. Sim. Como é que provavelmente já teve alguma vivência, mas como é que foi, ou como é que encara essa questão da simulação dentro da sua perspectiva de alguém que está ainda a aprender, que já tem com algumas competências, mas que ainda está a aprender? Acho que a simulação é também uma das melhores formas de nós aprendermos, porque é tudo feito aqui. Nós conseguimos ver o que é que corre de uma forma mais favorável e de uma forma menos favorável, e quando chegarmos ao contexto real, aquele onde nós queremos alcançar e onde queremos estar, acho que é mais fácil porque lembramos-nos de tudo o que fizemos aqui com outras pessoas e com o facto de haver esta simulação, e para nós é mais facilitador. Filipe, eu acho que estamos bem, eu estou a dizer que estamos bem no sentido de atingirmos os objetivos que se propunham. Eu queria agradecer a sua participação, e se cá tivesse ao pé de nós a Dona Marisa, eu também iria agradecer à Dona Marisa a colaboração, e até a outra oportunidade, não é? Obrigada.